Olá, o nosso grupo vai falar sobre termorregulação e metabolismo energético. Ele é composto por mim, Dalit e pelo Sebastião. A termorregulação é um processo que ajuda os animais a manterem a temperatura corporal dentro de uma faixa que lhes permite permanecer ativos e saudáveis, com os limites para o funcionamento fisiológico adequado. O metabolismo são processos que produzem, transformam e utilizam energia. Com isso, vai fornecer energia para a termorregulação. Os animais eles se dividem em dois grupos: os endotérmicos, como mamíferos e aves, que eles vão usar calor metabólico para manter a temperatura corporal estável, que frequentemente é diferente da temperatura do ambiente, e os ectotérmicos, como répteis, que eles não usam calor metabólico para manter a temperatura corporal, mas eles se mantêm na temperatura do ambiente. Explicando um pouco sobre os ectotérmicos, que são os grupos de animais répteis, invertebrados, anfíbios e peixes, também conhecidos como sangue frio. Eles regulam a temperatura mudando de comportamento. Tomam o sol para se aquecer, vão para a sombra ou para o solo para se esfriar, e os peixes eles mudam de profundidade. A temperatura corporal acompanha a temperatura do ambiente, como mostra o gráfico, e a maioria dos répteis, anfíbios, invertebrados e peixes são assim. Alguns poucos conseguem gerar calor muscular e são algumas exceções, como atum e alguns tubarões. O aquecimento muscular em atuns e alguns tubarões, também chamado endotermia regional, são atuns e tubarões da família Lamidae, como o maco, o tubarão branco e o salmão. Eles conseguem manter partes do corpo mais quentes que a água, mesmo sendo peixes tipicamente ectotérmicos. O calor ele vem do trabalho constante da musculatura vermelha, usada em uma natação sustentada. Esse músculo ele costuma ficar mais internamente no corpo e não na periferia, reduzindo a perda de calor. Isso ocorre porque esses animais eles nadam de uma forma contínua, gerando calor nos músculos vermelhos que são muito vascularizados. Isso lhes confere vantagens, como mais velocidade em uma água fria e reações metabólicas mais rápidas. Aqui temos o uso de microhabitats por lagartos. Dá para ver como que um ectotérmico usa os processos físicos básicos para a termorregulação. Ele recebe calor pela radiação solar, vai aquecer por condução quando ele encosta em uma rocha quente e ele vai perder calor para o ar quando ele está muito quente. Esse tipo de equilíbrio vai manter a função fisiológica deles. Os lagartos eles regulam a temperatura escolhendo pontos específicos do ambiente. E esse comportamento vai manter o metabolismo dele em uma faixa ideal, sem que ele gaste muita energia. Explicando um pouco sobre os endotérmicos, que são as aves e os mamíferos, o hipotálamo no cérebro é o principal controlador da temperatura corporal. Tem sensores de temperatura em todo o corpo. E isso resulta no controle fisiológico da produção metabólica de calor e dos mecanismos de perda de calor. Eles usam estratégias diversas, comportamentais e fisiológicas. Os endotérmicos, eles mantêm a temperatura estável porque o hipotálamo ele vai controlar respostas como suor para se refrescar, tremores para se aquecer, arrepio ou eriçar apenas pelagens para reter calor e até mesmo variações comportamentais como se amontoar para acumular esse calor. Mesmo com variações ambientais grandes, eles seguram a temperatura em um nível fixo, como o gráfico mostra. Como exemplo, em climas frios, as aves elas vão afofar as suas penas para aumentar a camada de isolamento. O mesmo acontece com as pessoas, que são os arrepios, mas não é tão eficiente devido à pouca quantidade de pelos. E os ursos, eles mantêm uma temperatura corporal em torno de 37 graus Celsius, seja no calor do verão ou no frio do inverno. Aqui temos o mecanismo de troca de calor contra a corrente, como o controle de perda e ganho de calor. Os vasos com sangue quente, eles ficam próximos dos com sangue frio. O calor ele passa de um ao outro antes de chegar à extremidade. Isso vai evitar perdas excessivas de calor em membros expostos, como por exemplo em e uma ave perna alta. Na sua perna, a artéria que vai percorrer
Essa perna vai carregar o sangue aquecido do corpo e a artéria posicionada bem ao lado de uma veia que carrega o sangue frio que vem do pé. Também mecanismos como a termogênese, que é o processo natural do corpo para gerar calor e manter a temperatura corporal, que pode ser com tremor, que são contrações musculares involuntárias, e sem tremores, que é usada a gordura marrom, que libera calor direto, porque contém muitas mitocôndrias com proteínas específicas que as deixam liberar energia de moléculas combustíveis diretamente como o calor. Além disso, tem estratégias comportamentais, como buscar água, buscar vento, buscar uma sombra ou se agrupar para ajustar a temperatura sem gastar tanto. Aqui dá para ver como que o corpo altera o fluxo sanguíneo em vista de mecanismos termorregulatórios. A vasodilatação, que ela vai levar o sangue quente para a pele e vai aumentar a perda de calor, e a vasoconstrição, ela vai reduzir esse fluxo e vai conservar o calor. É uma regulação rápida e eficiente. Já mamíferos peludos, eles geralmente possuem uma rede de vasos sanguíneos especial para a troca de calor que localizado nas áreas sem pelos. Por exemplo, as lebres que têm orelhas bastante longas têm muitos vasos sanguíneos que vai permitir uma perda de calor rápida. E essa adaptação ajuda-os a sobreviver no deserto quente. Os pinguins, eles combinam várias estratégias de isolamento. Penas densas e impermeáveis, uma camada interna que prende o ar, gordura subcutânea e um corpo compacto. Eles também fazem o huddling, que é um agrupamento para reter calor. Eles ainda usam uma circulação contracorrente para evitar a perda de calor nas extremidades. E há também algumas estratégias para sobrevivência a condições extremas, seja de redução climática ou de recursos. A abrumação, que é comum de ectotérmicos, é um estado de dormência prolongado em répteis e anfíbios. É semelhante à hibernação, mas ocorre para sobreviver a baixas temperaturas e a falta de alimento. A hibernação é de endotérmicos, é um sono profundo que ajuda os animais de sangue quente a conservar a energia durante o inverno. E o torpor é uma redução rápida e temporária do metabolismo, com redução de temperatura corporal e os batimentos. Isso vai economizar muita energia. Como nos morcegos. É uma economia extrema. Permite sobreviver a noites frias, dias chuvosos e um período de baixa disponibilidade de alimento. A atividade muscular e neural, ela fica mínima, mas ela não chega a desligar. Agora, entrando na parte de metabolismo energético, o que é o metabolismo energético? Ele é um conjunto de processos bioquímicos que produzem e transformam e utilizam energia. Eles envolvem o catabolismo, que quebra moléculas para gerar ATP, e o anabolismo, que usa o ATP para construir moléculas. O ATP é o produto final dessas transformações e funciona como uma moeda energética usada em praticamente todas as funções vitais: movimento, crescimento, reparo celular e termorregulação. Mas por que o ATP é uma moeda energética? O ATP é chamado de moeda energética porque ele é produzido e gasto o tempo todo. Ele é formado na glicólise, no ciclo de Krebs e principalmente na cadeia respiratória. Ele é usado para contração muscular, bombas iônicas, síntese de moléculas e regulação da temperatura. Ele tem um faturamento rápido, né, porque é renovado e gasto continuamente, como eu já tinha mencionado, mas serve como um intermediário universal entre o catabolismo e o trabalho celular. Porque o metabolismo energético é importante para a termorregulação, porque produzir calor é um subproduto natural das reações metabólicas. Por isso, os animais precisam equilibrar a energia gasta para se manter aquecidos e a energia obtida pela alimentação. Há ambientes muito frios ou muito quentes,
aumentam bastante esse custo termorregulatório. Mas dentro do metabolismo tem términos como o metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É uma quantidade mínima de energia necessária para manter o corpo funcionando em repouso. Ele depende bastante da massa corporal, da idade do organismo, do estado nutricional, da temperatura corporal e se o animal é endotérmico ou ectotérmico. Mas a eficiência metabólica indica quanta energia que o animal consome e vira trabalho útil, enquanto vira calor. Em endotérmicos, muita energia vira calor. Isso diminui a eficiência mecânica, mas permite altas performances muscular independência da temperatura externa. Ao contrário dos ectotérmicos, eles perdem menos energia como calor, são mais eficientes, mas dependem totalmente da temperatura do ambiente. Mas um caso especial seria tipo as aves migratórias. Como que funciona a eficiência metabólica nas aves migratórias? É, no caso delas, a eficiência metabólica é extrema, porque elas convertem grande parte da energia em trabalho mecânico para sustentar voos longos e voos de largas distâncias. Como fazem isso? Usam lipídios como combustível que tem alta densidade energética. Antes da migração, aumentam a massa do músculo do voo, acumulam gordura e reduzem o peso corporal. Durante o voo, mantém o metabolismo alto e o uso eficiente de oxigênio. Alguns exemplos de aves migratórias seriam algum tipo de aves como os patos, que fazem essas migrações por temperatura de ambientes quentes, não, de ambientes frios para ambientes quentes, mas que tudo na época da reprodução e, e criação dos filhotes. Como o controle térmico é relacionado ao gasto energético? Os animais usam várias estratégias para controlar a temperatura, mas cada uma tem um custo e as mais e as mais e entre das mais baratas se encontra a vasodilatação ou vasoconstricção e comportamentos simples, como buscar sol ou sombra. Estruturas do corpo, como massa corporal, não gastam energia. Já estratégias caras, como suor, tremores, termogênesis e uso de gordura, exige muito ATP. E as migrações climáticas e comportamentais, mais pode ter custo energético altíssimo. Ou seja, quanto mais ativa a estratégia, maior é o gasto. Quanto mais estrutural ou comportamental simples, menor é o custo. Mas, resposta aos estímulos ambientes, a diferença da o que já tinha mencionado, Dalit, né? A única coisa que pode ser ou é agregado é a estivação que ocorre nos processos de inverno, ao contrário à invernação. A estivação ocorre sempre no verão, né? E uma resposta ao calor extremo e à falta de água. E nesse exemplo aqui eu botei os caramujos que sobem nos postes para evitar o solo quente e seco. Porque eles têm muita. Nos corpos dele tem muito nível de água e eles simplesmente dá para saber quando botar alguma coisa quente, botar alguma. Eles secam muito rápido. Então eles fazem que essas estratégias economizem energia até com condições ambientais melhores. Muito obrigado.